Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para as últimas atualizações aí do Flamengo. Vamos aqui ver o Zinho Pascoal, juntamente com outros comentaristas da ESPN que vão falar sobre a partida aí contra o Vitória amanhã. Tem também informações sobre as últimas palavras aí do Landim, né, que ele falou sobre o Gabigol e também o mercado da bola, né? Falou muito sobre isso também. A gente tem novas informações aí sobre venda no Flamengo, sobre compra de jogadores também, então vamos estar aí acompanhando tudo. Fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma notícia, nenhuma informação, ok? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição para a ESPN. Vamos agora acompanhar as últimas informações. Vamos lá. Ele quer poder discordar do Zinho em relação a Gabigol e Claudinho, dois jogadores da mesma idade, olhados de maneiras muito diferentes pelo presidente do Flamengo. Não foi tudo isso que você falou no intervalo aqui, pastor? Não, mas se você foi levar... Não, Pascoal? O Mauro viu. Mas se você levar em consideração, eu não abri a boca no intervalo, não falei uma palavra. Se você levar em consideração, o Claudinho jogou no Corinthians. Ué? O Gabigol não botou a camisa do Corinthians? O Claudinho jogou no Corinthians. Ih, rapaz. Então, Zinho. É mais um simbolismo disso aí que a gente vê. Complica não, Pascoal. Fiquei confusa agora aqui, hein? Nada a ver, Pascoal. Complica isso não. Me ajuda aí que eu fiquei confusa. O Flamengo não ia comprar confusa. ninguém mais que jogou em outro time. Aí não, mano. Olha, o negócio é o seguinte, agradecer mais uma vez aos amigos do Charla Podcast que cederam gentilmente um pedaço da entrevista do presidente Rodolfo Landim pra gente. E a gente chama agora pro programa, pro debate, para abrir o assunto do Flamengo, um dos trechos desse bate-papo, dessa conversa tão legal que eles tiveram lá. O Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você tá me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. Não é só reconhecimento, é assim, dizer o seguinte: olha, eu espero que você aceite, claro, porque se eu estou propondo, eu espero que ele aceite, e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Para ser sincero, depois de tanto tempo conversando, a gente já chegou a uma proposta para ele que é o nosso teto. Ele já deu umas 10 declarações. Já estava tudo certo. Que ia dar tudo certo e tal, assim. Mas assim, para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e quando você assina. Olha, tem muita coisa para falar sobre essa declaração do Landim. A gente está resgatando aí a última entrevista do Gabriel na saída do campo, né, no último jogo do Flamengo contra o Criciúma. Ele faz o gol de pênalti e fala o seguinte: a minha vontade todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. A declaração do Gabriel, tem um pedacinho ainda, né? A minha confiança é muito grande em mim, eu sei o que eu posso entregar, o que eu posso fazer, é continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo. Acho que tem muitos pontos, assim. O Gabriel resgata o incômodo dele com aquela história do final do ano passado de que haveria um pré-acordo de renovação de contrato já verbalizado, já colocado em contrato e que só faltaria a assinatura do presidente do Flamengo. Ela não veio. Isso já é um episódio anterior. No episódio de agora, o Flamengo aceitou pagar 50% de aumento ao Gabriel, mas não dar a ele o tempo de contrato que ele gostaria, que era inicialmente de 5 anos. O Flamengo oferece 1.
Só para a gente fazer um retrospecto rápido aqui. Camisa do Corinthians, não sei nem como colocar isso às vezes, Pascoal. Tentativa de fraude no doping, que é como é colocado e olhado pela comissão antidopagem. Mas ele não foi pego no doping. É sempre bom a gente lembrar. Mas tem várias questões aqui para a gente colocar na mesa. Tem o tamanho do Gabriel no Flamengo, tem o que ele entregou no último ano. E eu acho o presidente lúcido, embora ele não agrade um ídolo e desagrade boa parte da torcida nesse momento. Assim, o presidente do Flamengo tem que pensar no que é melhor para o Flamengo. Se ele trata a situação do Gabriel sendo melhor para o Flamengo, um contrato de 1 ano, né, com o teto oferecido pelo clube, o Gabriel já ganha o teto oferecido pelo clube. Ele subiria esse teto com um novo contrato de 1 ano. Ele não é o jogador mais bem pago do clube atualmente, tá? Agora não, agora com a chegada do De La Cruz. Já não era. Já não. Então, já mudou o patamar. Mas ele receberia um salário espetacular, né? É como você diz, eu não sou fiscal da conta bancária de ninguém. Então, não vou fazer conta com o dinheiro dos outros, mas seria bom. Não fazer conta com o dinheiro dos outros, mas é um salário espetacular. O Palmeiras oferece isso e amplia para 3 anos o contrato com ele. Claro que existe nesse contrato uma situação de uma cláusula que é a cláusula do julgamento, né? Que os advogados entendem nesse momento que com a anulação do primeiro julgamento, porque uma parte não foi avisada, vai ser um novo processo e o Gabriel, eles entendem que o Gabriel pode não ser penalizado. Os advogados entendem dessa forma. Então, a gente fica aqui na expectativa. Quanto aí vem aquela pergunta do Zinho, depois a gente pode responder a pergunta do Zinho, que é em relação ao Claudinho, vendo o Claudinho vindo para o Flamengo e vendo o Gabriel saindo do Flamengo. Tem um outro trecho que o Landim fala do Claudinho, a gente pode até ouvir daqui a pouco para entrar nesse debate, mas pelo que eu entendi do Zinho, até para ouvir o Zinho também, para a gente voltar para cá e ver se eu entendi errado, Zinho, você entende que o Flamengo deveria dar mais tempo do que 1 ano ao Gabriel, é isso? Não. A minha opinião, eu não dei sobre a permanência ou não do Gabigol. Eu entrei no assunto porque diz que, na entrevista ele fala, o que o Gabigol pede, a gente entende que não é o que a gente acha que ele merece. É o que eu entendi da entrevista do Landim. Ele pede um contrato mais longo, com valores colocados na mesa, que a gente acha que não é o ideal para o Flamengo. Eu só quis comparar, porque vamos dizer... O Gabigol já entregou para o Flamengo. O Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Do Flamengo não. Um jogador brasileiro com o maior número de gols na Libertadores. É o Gabigol. O Gabigol só está atrás do Zico e do Júnior com o número de títulos no Flamengo. Zico e Júnior tem 13, ele tem 12. Ele, Arrascaeta, outros jogadores, né? O Gabigol já foi decisivo, artilheiro em decisões, em jogos decisivos. Então, assim, ele pede 5, o Flamengo não quer dar 5, falou de 1, 1 é para não fazer. Quando você chega hoje no mercado, o modelo de contrato de hoje, ninguém faz contrato mais de 1 ano. Isso era da minha época, que você fazia contrato de 1 ano, que o jogador era escravo do clube. Hoje o jogador não faz só 1 ano de contrato. Só se o cara estiver totalmente largado, sem opções, sem nada, mas é muito complicado. Desse nível, um jogador fazer um contrato de 1 ano e um jogador que já entregou tudo dentro do próprio clube. Aí eu digo, o Claudinho tem a mesma idade, não chega com status de titular. O Flamengo faz um esforço enorme, porque vai gastar muito mais pelo Claudinho do que renovar com o Flamengo. Eu só quis fazer essa comparação. Eu não estou nem dizendo... Daqui a pouco, se você quiser, eu dou a minha opinião. Mas assim, eu estou comparando. Por que um jogador que você não sabe o que vai acontecer, você vai gastar... No mínimo o que o Flamengo ofereceu foi 15 milhões de euros. Sim. Para comprar o jogador. Esse jogador, por 15 milhões de euros, dificilmente
pela idade que ele tem, você vai ter o retorno financeiro. Você não vai conseguir vender ele novamente. Ele com 27 anos chegando, o tempo que ele vai ter que ficar para provar, para ser vendido novamente, acho muito difícil você conseguir um retorno financeiro para revender esse jogador. Vai ser um retorno esportivo que ele vai ter que conquistar nesse clube. E o salário que o Claudinho vai chegar vai ser desse patamar que é de Bruno Henrique, que é de Arrascaeta, né? Que é dos jogadores que tem um salário maior, que é do De La Cruz, que é do Davi Luiz. Então, assim, um cara que já entregou tanto e que pode voltar a entregar, quem me diz que o Gabigol não pode voltar a jogar bem no Flamengo, tendo uma sequência? Hoje ele não é titular, o Pedro está à frente dele, mas já foi ao contrário. Então é essa dúvida que eu tive. Só se tem algum problema interno que essa diretoria não enxerga mais um comprometimento ou um rendimento, ou o treinador atual consultado. Acontece isso no mercado. Quem é o treinador? Você tem um contrato ainda longo com o clube. Ó, vamos estar aqui para renovar. Você quer esse jogador? Ele é imprescindível para a formação do teu elenco? Sim ou não? Vale a gente fazer esse investimento? Pesa. Porque pouco tempo atrás, o Bruno Henrique teve um contrato renovado por 3 anos. Lembra a discussão que foi? Ah, Zinho, mas o Palmeiras estava no meio, ofereceu um contrato muito bom, então o Flamengo quer ficar, tem que aceitar o que o jogador quer. O jogador também, até o contrato do Palmeiras era melhor, mas o jogador, com a proposta que teve, e o Bruno Henrique passou a ganhar mais do que o Gabigol, e teve um contrato de 3 anos, com uma idade acima da do Gabigol, isso tudo conta. Então, assim, me chama a atenção essa negociação, e o que me leva a crer é o seguinte: a diretoria atual não conta com o Gabigol. Ô Mauro, para te ouvir, eu concordo com o Zinho, tá? É que eu acho importante a gente fazer algumas pontuações, assim. O Bruno Henrique é mais velho, de fato, que o Gabriel, 3 anos por mais um renovável. Este é um dos pontos que magoou o Gabriel, isso é dito em bastidores. O Bruno, na época da renovação, estava jogando muito, estava jogando o fino da bola. Na sequência ele se machuca, cai um pouco de produção, mas no momento da renovação, ele estava jogando muito. E aí, uma outra coisa, o Tite não quis o Gabriel nem de 19. Esse de 24 provavelmente não é o amor da vida dele. Eu só não faço nenhuma relação na história do Gabigol com o Claudinho. O Claudinho é outra função, outra posição, tal. Eu entendo que o Zinho está dizendo, poxa, mas você não tem dinheiro para pagar um que já jogou lá, vai gastar o mesmo dinheiro para trazer outro que provavelmente é reserva. Isso eu entendo. Agora, olhando só a história Gabigol, acho que nem Flamengo, na minha opinião, nem o Gabigol acertaram. O Gabigol, sem jogar nada, quer 5 anos, com 50% de aumento, para mim tá errado. Os 50% tá ok pro Flamengo, tá? Não é financeira a questão. 5 anos, tá ok. Mas é muito. Ele, entendeu? Ele não prestou serviço, é o que o Landim fala, porra, sabe? Quer dizer claramente, o cara voltou, passou a ser reserva, etc. Aí me chega na mesa, quer 5 anos para frente. Então, ou seja, está tudo se baseado em 2019, 2020, o que ele fez. É o maior artilheiro disso, daquilo, do troféu. Cara, mas o Flamengo, o Landim, não pode pensar nisso, cara. Ele está presidindo um clube que ele vai sair daqui a pouco. O que o cara vai oferecer daqui para frente? Então, 5 anos, eu achei que o Gabigol exagerou nessa pedida. E pedindo um aumento de 50%. Deve ter pedido porque viu que o Bruno Henrique renovou e tal, ok. Então, acho o exagero do Gabigol. E acho errado o Flamengo também só dar 1 ano. Aí eu acho também que o Flamengo está dizendo, não, filho, vai embora, a gente não quer você. Aí eu entendo que a resposta do Flamengo é meio para dizer, ó, a gente não conta mais com você. Então é o meio termo. Se o Palmeiras, o Pascoal falou em 3 anos e tal, sim, seria, aí os dois iam entrar em acordo. Ou chegar pro Gabigol, 2 anos e meio, tá? Você não jogou nada, vamos falar sério, você não me prestou serviço, pô, eu ainda assim eu vou te dar um aumento, mas não 5 anos, que eu não sei se você vai me entregar. Tá ok, pode até colocar o Tite na parada, eu não sei se com o Tite você vai jogar, não sei quando você vai recuperar essa posição e eu vou te ficar pagando um baita do salário para você sentar no banco. Ainda assim, ok. Por consideração, que eu acho que não pode ter muito nesses casos, nós estamos falando de muito dinheiro, é empresa, gente.
Fez e ganhou, porque ele ganhou também muito bem em 19 para fazer o que ele fez. Ele não ganhava mal, não. Ele ganhava muito bem. E ganhou prêmios, ganhou bônus, ganhou tudo. Não foi só 19 que ele fez, não. Então, ele fez outros 19, anos também. Então, aí ele ganhou bem em 19, em 20, em 21, em 22. Enquanto ele foi, ganhou prêmio, ganhou tudo, ganhou baita do salário. Só que depois, 23, a coisa não andou. Então, 5 anos, eu acho que ele também deu uma peitada no Flamengo, meio que falando assim, eu quero, se é isso, né? Você está dizendo que é isso que aconteceu. 50% de aumento, mais 5 anos. Ah, eu quero ir embora. Aí o Flamengo, só te dou 1 ano. Ah, o Flamengo quer que ele vá embora. Os dois não quiseram um acordo, não é possível. Porque se ele chega lá com 3 anos, com 2 anos e meio, o Flamengo pega. Que você está falando que o aumento nem era o problema para o Flamengo, não. Era o prazo. Eu também acho muito, 5 anos. Então ficou parecendo que um meteu uma proposta para sair e o outro contrapropôs dizendo, pode ir que eu não quero. Nem Tudo 5, passa, nem 1. Mauro, Eu acho os dois errados. Tudo passa, eu acho que tudo, o princípio... Não é errados, eu acho exagerados, entendeu? Pedir 5 anos e também oferecer só 1 ano. Também acho um exagero. Um ano é para dizer o seguinte, a gente não quer você. Eu não ouvi da boca do Gabigol ele falar 5 anos, mas do presidente eu ouvi. Eu acho que a condução da diretoria é bem amadora. Ir para um podcast e relatar aquilo que eles estão conversando internamente. Muito mal conduzido pela diretoria. Muito mal. O Gabigol, em nenhum momento eu vi ele dando entrevista, quero sair. Ele reclama de como está sendo tratado. Então, eu não estou aqui como advogado do Gabigol, não, que eu nem acho que tem que dar um contrato longo, não. Tem que ver, analisar internamente, diretoria com comissão técnica, para o próximo ano, qual é o elenco que você quer trabalhar. E aí seja sincero, conversa internamente lá e resolve. Não ir para podcast e falar, a gente só dá 1 ano, isso assim, assado. É claro que o cara vai ficar chateado com as declarações, porque em nenhum momento eu vi o Gabigol ir para a imprensa falar que pediu 5 anos de contrato. Eu não vi declaração do Gabigol. Tem muita gente publicando, falando. Mas eu não vi o Gabigol dizer isso. Não, o que disse foi o empresário... maior, né? O empresário dele disse que gostaria de um tempo maior de contrato, mas não falou o tempo, que o Zinho tem toda a razão. Falou um tempo maior de contrato, não que ele queria X tempo de contrato. Mas tudo começa no final do ano passado, quando o presidente do Flamengo disse que na mesa dele não chegou nenhum documento para ele assinar da renovação do Gabigol. Que é uma coisa que a gente não tem como contestar, né? Foi o que... E para o staff do Gabigol, vocês se recordam daquela entrevista dada pelo representante do Gabigol, que as coisas estavam conversadas com os dirigentes, que ele acreditava na seriedade dos dirigentes do Flamengo e que as coisas estavam alinhavadas para a renovação do contrato. Aí o presidente diz exatamente o contrário. Que não tinha nada acordado. Ô, Pascoal, vou te devolver a palavra já, só para a gente misturar os assuntos, senão não vai dar tempo. Vamos ouvir o Landim sobre o Claudinho, né? Porque, assim, a expectativa é grande, o desejo é antigo, mas a declaração que ele deu no podcast, o Zinho até, né, acha que não deveria ser tratado esse tipo de coisa em podcast, por mais que hoje em dia seja comum, mas ele dá uma declaração que incomoda lá na Rússia. Vamos ouvir. E o problema é que nós chegamos lá no nível da exigência, só que quando a gente chegou, de pegar e aumentaram. Então, assim, é nítido de quem não quer vender o jogador. Então, assim, a percepção que eles passam é de que eles não querem vender o jogador. Então, eu imagino que o jogador não deva estar feliz. Por quê? Porque você começa a estabelecer regras para você. Você sai se o cara pagar esse preço aqui, que é o preço justo. Aí o cara vai lá e chega no preço justo. Aí o cara fala, esse preço não é mais justo, o preço é maior. E o jogador já acertou com você. Então, assim, eu imagino, tá? E eu tô que o jogador não esteja feliz. A janela fecha só no dia 2 de setembro. Então, assim, estamos só começando a janela. E jogador, assim, a gente entrando em negociações, jogador, se ele quiser, 80% da situação aí de conseguir. Óbvio que tem os preços, tem tudo mais. Assim, se o cara fizer a força pra sair, é muito difícil o cara não conseguir sair. Assim. O que dificulta um pouco é que é a Rússia, né? Então a gente já falou com o tipo de que tá lidando. Né? Mas os assim, caras embirrar, não quero. Mas assim, no fundo, a gente
a gente acredita em bom senso, mesmo sendo russo. Tudo a gente acredita no bom senso das pessoas, entendeu? Bom, a gente acredita no bom senso mesmo sendo russo. O Betão faz ali uma brincadeira e tal, mas a gente está vendo como isso repercutiu lá na Rússia. Eu vou ler para vocês, tá? O que diz o Rusfutbol. Fala o seguinte aí a matéria. Redes sociais pedem que Zenit não venda Claudinho ao Flamengo por causa de frase grosseira. E aí, ali embaixo, usuários do segmento russo da internet pedem à direção do Zenit que interrompa as negociações sobre a transferência por causa de uma declaração grosseira do presidente. Viu, Pascoal? Ele fala russo bem mesmo. Eu já sabia desde a Copa Google da Tradutor. Rússia. Você aprendeu quando foi para a Copa em 18? Pode não saber fazer. Mas, ó, você pode não saber fazer conta, mas você leu em russo? A gente deu um trabalho de ir atrás Fui da lá notícia. e voltei, só falo espaciva, que é obrigado, né? Nós ficamos lá 3 meses, Olha lá, né? Ficamos 3 meses na Rússia e não aprendi a falar nada. Não, mas é que ler é mais fácil. Ler é mais fácil. A ler é gente mais deu o fácil? trabalho de buscar a notícia e o alfabeto traduzir cirílico, com a é ajuda bom da mesmo, né? De tecnologia repente os para caras- ter certeza Não, de claro. que isso tinha repercutido lá e não era só algo que estava sendo dito Devem não por ter aqui. gostado mesmo, não foi Já uma não tinham colocação gostado da feliz. declaração do Braz, né? Que o Braz confundiu, confundiu, né? O Confundiu nome o presidente, do né? ex-presidente Conta da do Rússia com o sobrenome. diretor, né? O sobrenome e tal. Enfim, já tinha virado meme. Mas aí é outro problema. Um problema só do Braz se confundindo. A chance de Essa dar aí- certo essa negociação, mano? Essa aí tá mais complicada, enfim. Isso acontece. O Flamengo agora quer comprar um time lá em Portugal, a torcida não quer. Eleições, né? Então, isso acontece. Os caras ficam chateados. Não acho que essa manifestação da torcida é que vai mudar, não. Vai mudar é preço mesmo. Agora, o menino do Chala fala uma coisa que também faz sentido. Quando o jogador quer, né? Ele força um pouco a Cantarelli, barra. é o Cantarelli que Cantarelli, fala. né? Então, o cara força um pouco a barra, né? Mas lá se sabe, não é só porque é na Rússia, na Ucrânia os jogadores tinham muita dificuldade de sair, porque os caras não precisam do dinheiro. É este o problema. Sim. Quem foi jogar lá no... Elano queria sair, o William, todo mundo que foi feliz na Ucrânia ganhou dinheiro e tal, mas para sair, o cara falava, eu te comprei por 10, se não pagar 11 eu não te levo. Não deixa sair. Time muito pronto, menos. porque não precisa de dinheiro. A gente não está preocupado, né? Não está Dinheiro? preocupado. Não, esse não é o problema do Zenit. Esse não é o problema do Zenit. Ozinho, por enquanto, para 2025, tá difícil, tanto o Gabriel quanto o Claudinho. A seguir, cenas dos próximos capítulos, Tetra. Amanhã você tá de volta aqui às 18 com a gente, né? Com certeza. Então, tamo junto. Às 18 a gente tá te esperando aqui. Na sequência tem esporte. Então, galera, vamos complementar aqui, né, o assunto agora falando sobre o mercado da bola do Flamengo. Segundo o site aqui, o West Ham avisa o Flamengo e pode subir a oferta para contratar o Fabrício Bruno, né? A gente sabe que eles já demonstraram interesse, já fizeram oferta, né? O Flamengo aceitou a oferta, foi de 15 milhões de euros pelo jogador, mas o jogador acabou não aceitando, né, há pouco tempo, porque o salário era muito próximo, né, do que ele recebe no Flamengo. Então isso meio que, quando ele balanceou tudo, né, ele viu que lá o custo é mais alto e tal, a família observou tudo isso e acabou que ele não aceitou por questões salariais, né, pediu mais e o West Ham, né, estava analisando e tal a situação e agora, né, segundo o site, eles prometem subir a oferta, né, a oferta salarial para que o Fabrício Bruno aceite sair do Flamengo e se juntar ao West Ham da Inglaterra, né? E aí, galera, o que é que acontece? O site vem informando aqui que, de acordo com informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o time de Lucas Paquetá deve aumentar a oferta salarial para Fabrício Bruno e espera convencer o zagueiro a se transferir ao velho continente. O rubro-negro não deve se opor à saída do defensor se a proposta do West Ham for a mesma de maio, né? Como já dito aqui, de 15 milhões de euros pelo passe do atleta. E aí, a gente sabe que ele tem contrato, né, com o Flamengo até 2028. Então a questão toda é essa aí, galera. O West Ham, né, fazendo muitas propostas aí recentemente ao Flamengo. Teve pro Pedro também, né, já teve pro Ayrton Lucas e agora, né, pelo Fabrício Bruno. Foi a única que o Flamengo chegou a aceitar, né, pro Fabrício Bruno, porque o Flamengo já contratou aí o Léo Ortiz e também pela proposta ser muito boa, né, 15 milhões de euros para um jogador de 28 anos de idade é um valor assim muito bom, sendo que o Flamengo comprou o Fabrício Bruno por muito menos, foi por muito menos que o Flamengo comprou ele. É um excelente zagueiro de fato, né, chegou à seleção brasileira, jogou alguns jogos e tal de amistosos,
Mas por esse valor aí o Flamengo nem pensou, né? Já aceitou. Só que o próprio jogador que acabou não aceitando essa proposta, porque, né, a questão salarial, como eu já dito, era muito parecida, né? Era como se ele recebesse aqui, vamos supor, né, 800 mil e lá oferecesse 900 mil reais para ele. Uma diferença pouca, né? Só que lá é tudo mais caro, né? Comparado aqui. Então, quando ele calculou tudo, ele viu que não seria tão vantagem assim para ele financeiramente. E aí, quando ele viu, né? O Flamengo, né, disputa títulos, é um time que é muito bom, já está acostumado, né? Rio de Janeiro, tudo. Então, ele viu, calculou tudo e preferiu ficar no Flamengo. Também não julgamos ele. Mas agora o West Ham promete aí, avisa o Flamengo que vai aumentar a proposta. Então, possivelmente, o Fabrício Bruno pode aceitar essa proposta, deve aceitar, né? O Flamengo vai faturar aí quase 100 milhões de reais pelo Fabrício Bruno, né? Pelo Fabrício Bruno. Então, o Flamengo vai ter aí um retorno, se eu não me engano, de mais de 60 milhões de lucro aí. Fora a questão técnica, né? Retorno técnico que o Flamengo recebeu do Fabrício Bruno, né? Que ultimamente vem sendo e foi sendo aí durante muito tempo o zagueiro titular, agora que ele tá mais revezando ali com o Davi Luiz, com o Léo Pereira, né? Volta e meia. Mas é um zagueiro que veio muito aí, jogando muita bola, né? Conseguiu conquistar título pelo Flamengo, né? Se eu não me engano, acho que a Libertadores de 22 ele estava já no Flamengo. Então ele vem sendo muito bem, né? É um dos zagueiros, na verdade, um dos jogadores do Flamengo que tem a melhor média, dificilmente ele erra. Ele vem sendo muito regular há muito tempo. E isso chamou a atenção com certeza aí do West Ham, principalmente quando teve o jogo do Brasil contra a Inglaterra, né? Que ele jogou muito bem aquela partida, ele conseguiu anular ali o atacante inglês, né? O Watkins, que é um jogador que era o artilheiro, se eu não me engano, era o artilheiro da Premier League, ou é o artilheiro. E aí, isso chamou muita atenção lá na Inglaterra, ele virou manchete tudo lá de jornais e tal. E aí, vários times se interessaram e tal, procuraram saber, mas o West Ham foi o time que fez proposta e agora promete aumentar, porque quer muito jogador, né? Entende que ele pode chegar lá e pode ser uma peça fundamental para o time, né? Ou pode ser reposição e tal. É um jogador que pode também evoluir mais, embora já tenha 28 anos, mas quando se sai para a Europa, a gente sabe que lá eles costumam melhorar muito, né? Cada jogador. Então é isso aí. Essa informação o Flamengo pode faturar, a gente vai ficar atento aí a qualquer atualização. Então se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Tamo junto aí e esperamos nos ver aí no próximo vídeo. Amanhã tem Flamengo e Vitória, né? A gente espera também que o Flamengo vença. Vai ser às 8 horas da noite, vai ser fora de casa, né? Em Salvador. E aí o Flamengo também espera, né? O Tite deve fazer algumas mudanças para esse jogo, né? Alguns jogadores devem voltar, como o Vinha, né? Como o próprio Varela também deve ser um dos jogadores que vão voltar. E a torcida espera um jogo onde o Flamengo consiga sair com resultado positivo e também jogar bem, né? Jogar bem, porque o Flamengo venceu a última partida, mas não jogou bem. A torcida espera agora que o Flamengo consiga unir essas duas coisas, né? Consiga jogar bem, consiga também vencer o Vitória para continuar aí brigando pela liderança ou até assumi-la, dependendo do resultado aí do Botafogo. Mas é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.